E a live de hoje é como amadurecer através dos 4 temperamentos. Como que você vai desenvolver o autoconhecimento através dos 4 temperamentos. Para quem sabe e para quem não sabe, eu acabei de me formar num curso, no segundo curso que eu fiz sobre temperamento na minha vida, que eu já fiz há muitos anos atrás, Sempre pesquisei, estudei um pouco sobre isso, sempre gostei de ler livros sobre isso, mas esse curso que eu fiz realmente abriu os meus olhos de uma forma assim transformadora e me fez entender o quanto essa ferramenta é algo simples, algo acessível, algo que às vezes as pessoas acham que é bobo, que é pequeno. Tem gente que fala, é signo de crente. Mas isso aí é tudo preconceito, tudo falta de conhecimento mesmo, porque essa ferramenta dos 4 temperamentos é uma ferramenta que dentro do autoconhecimento é indispensável. Se você deseja amadurecer, se você deseja se tornar uma mulher melhor, se você deseja ter uma vida melhor, você precisa usar essa ferramenta. É fundamental. E lógico, como eu falei na última live, é muitas coisas para você amadurecer, né? É conhecimento, é estudo, às vezes fazer uma terapia, os livros, conteúdos mesmo que você vai consumir. Mas eu acho que de tudo que eu entreguei para vocês na live 4, eu acho que se você começar por aqui, é ainda mais fácil, mais simples, digamos assim, porque você vai se conhecer logo de cara. E aí, mergulhando nisso, você pode tomar o rumo ali que você precisa. Por exemplo, você vendo os seus defeitos ou as suas qualidades, você pode ir aí buscando, sei lá, os livros que falam daquele assunto, palestras, enfim, para você seguir naquele assunto que você precisa. E eu não vou dizer para vocês aqui, as características, quais são os temperamentos, o que é o quê, porque já tem no YouTube, tem conteúdos completos lá, vídeos completos de todos os temperamentos. Amanhã, hoje é quarta, amanhã já vai sair mais um. Então, assim, tá bem completo. Hoje eu quero realmente fazer entender o porquê usar essa ferramenta vai transformar a sua vida. E o porquê ela é indispensável na jornada do autoconhecimento, né? Nesse amadurecimento de si próprio. Primeiro, só para contextualizar, o que é temperamento, Thaís? Nunca ouvi falar sobre isso. É o nosso instinto natural, é a base da nossa personalidade, é o nosso impulso, é aquilo que nós fazemos. Eita, amiga. Tá travando? A gente tá normal. Pra mim tá normal. Pra mim tá normal, eu vou continuar, e Deus que ajude. Então, ele é a base da nossa personalidade, nosso instinto natural. E o que isso quer dizer? Que muitas vezes a gente não conhece o nosso temperamento porque ele tá tão escondido dentro de nós, que a gente não olha para ele, a gente não percebe isso. E o que é o nosso instinto? Por exemplo, tem pessoas que naturalmente são mais explosivas, naturalmente são mais comunicativas, naturalmente são mais introvertidas. Tem características que você, sem conhecer nada de temperamentos, consegue distinguir. Às vezes você e sua mãe são completamente diferentes, você e seu irmão são completamente diferentes e são filhos do mesmo pai, morou na mesma casa. E isso se deve não só à personalidade, mas ao temperamento. E o temperamento não é personalidade. A personalidade por exemplo, o temperamento, ele é o solo da nossa personalidade. Onde nasce a nossa personalidade. E como exemplo, eu sempre falo que ele é a terra. Se você for pensar na natureza, o nosso temperamento é a terra e a nossa personalidade é a planta que está ali crescendo naquele solo, naquela terra. Então, você planta, ela cresce e ela muda de estação, e às vezes ela seca, às vezes ela dá flor, às vezes ela dá fruto, ela vai mudando. Por quê? Porque a personalidade humana, ela muda, ela se transforma, ela amadurece. O temperamento não. O temperamento é o instinto natural,
Então, ele nasce e morre com a gente. Não se muda o temperamento, não se tem mais de um temperamento, mas usando o conhecimento que você tem do seu temperamento, te faz entender também a sua personalidade, te faz amadurecer a sua personalidade. E com o amadurecimento da sua personalidade, que é aquilo que você aprendeu com a vida, aquilo que te foi ensinado, comportamentos mesmo que você foi adquirindo no decorrer da sua vida, você vai moldando o seu temperamento. E essa é uma ferramenta incrível no autoconhecimento. Eu tô olhando aqui pra anotação pra não perder, porque eu sou meio perdida. E ele é uma ferramenta tão incrível no autoconhecimento, porque, por exemplo, você, sei lá, você tem muita dificuldade, você tem muita vergonha de tudo. Do que vão, tipo assim, de se expor, de um trabalho na escola, ou de um emprego onde você tem que se comunicar. Enfim, bloqueios que você vê que não consegue conquistar as coisas. Poxa, eu queria ser uma pessoa comunicativa, mas eu não consigo. Algo dentro de mim me faz ser, assim, essa pessoa mais fechada. Isso pode ser o seu temperamento. Ou essa pessoa que super, fala com todo mundo e onde chega faz amizade, não sei o que. Isso é uma característica dela, é o temperamento dela. Então, essas diferenças aí, você descobrir, faz com que, eu vou te dar exemplos aqui, tá? Mas faz com que você consiga trabalhar melhor a sua personalidade e amadurecer e se transformar numa pessoa muito melhor. Porque quando eu sempre explico isso, parece bobo, mas é verdade. Se você vai no médico, você tá doente, você vai no médico, o médico olha pra você, ele não sabe o que você tem. Você precisa dizer, eu tenho isso, eu senti aquilo. E aí o médico vai e fala, então você precisa de tal remédio, fazer tal exame e não sei o quê. Os temperamentos é como um diagnóstico. Você vai, poxa, sou isso, nossa, então isso tem essas fraquezas, tem essas qualidades. Então você pode trabalhar para que as suas fraquezas não te dominem e usar as suas qualidades para moldar a sua vida. Como, por exemplo, uma pessoa que é comunicativa, ela não vai dar conta de trabalhar num setor administrativo, onde ela não pode conversar com ninguém e ela só precisa estar ali no computador. Ela morre. Vai gerando depressão, vai gerando um sentimento horrível. Por quê? Porque naturalmente ela quer falar, ela quer expandir, conversar, dar risada. Então, olhando para essas qualidades, o que ela faz? Exatamente. O que ela faz olhando para essas qualidades? Bom, eu posso ser vendedora, eu posso trabalhar com marketing, você vai escolhendo áreas da sua vida para você trabalhar com aquilo que você tem de bom, que você já tem, que muita gente fala, meu Deus, como eu queria ser assim e não sou, e você tem naturalmente. Isso é uma ferramenta incrível até para você entender que profissão seguir, ou se vai mudar de profissão, o que você vai fazer na sua vida aí daqui pra frente, porque tudo partindo, né, do princípio do autoconhecimento pode ser muito mais bem direcionado e muito mais bem escolhido na sua vida. É para fazer boas escolhas, é para viver de maneira muito mais saudável, muito mais feliz. E aí eu vou dar exemplos práticos aqui para vocês entenderem. Cada temperamento, como eu falei, tem suas qualidades e tem seus defeitos, certo? Não tem melhor que o outro, não tem pior que o outro, porque o sanguíneo, nossa, o sanguíneo é divertido, é legal, não sei o quê, sim, mas tem um problema de procrastinação, de comprometimento, não sei o quê. Ai, mas o fleumático é incrível porque ele é good vibes, não sei o quê, mas ele é passivo, ele é apático, ele não conquista as coisas na vida porque ele tem preguiça. Então, tudo, colérico. Acho que voltou. O colérico, que tem problema com a ira, o melancólico, com o perfeccionismo. Então, todos têm os seus defeitos e todos têm suas qualidades. E é
trabalhando nisso que você vai conseguir amadurecer muito. Então eu vou te dar exemplos. Primeiro eu vou começar pela minha vida. Então, se você gosta de testemunho, se você gosta de saber um pouco da vida alheia, fica aqui. Então eu vou trazer uma característica negativa de cada um dos temperamentos para dizer para você o que você pode fazer com ela para te beneficiar e o que você precisa fazer para não ser dominado por ela, tá? Então, por exemplo, o perfeccionismo do melancólico. Melancólicos são naturalmente perfeccionistas. Eles querem tudo perfeito. Querem fazer com excelência. Tudo, com perfeição. Isso é bom? Pode ser bom. Porque se você dá um trabalho para um melancólico, ele vai fazer com excelência. Cada detalhe, ele vai planejar, ele vai escolher, ele vai se dedicar. Vai sair um projeto perfeito. Que a gente sabe que perfeição não existe, né? Mas eu vou dizer perfeito. Vai sair. Só que, em contrapartida, o perfeccionismo do melancólico pode fazer com que ele seja paralisado pela vida. E foi o que aconteceu comigo. Eu sou melancólica e fui criada por meus pais. Meu pai colérico, minha mãe sanguínea, pelo que eu vejo neles. Amiga, o perfeccionismo é característica do melancólico. Melancólicos são perfeccionistas, não em tudo que fazem, pode ser amadurecido já, enfim, mas são perfeccionistas, sim, na escolha de tudo, de roupa, de relacionamento, de tudo, são perfeccionistas. É uma característica que pode ser usada para o bem quanto para o mal. Então, voltando, o meu perfeccionismo como melancólica fez com que eu vivesse uma vida paralisada. Filha de um pai colérico, extremamente crítico, que me criticou a vida inteira, que eu sempre me senti não boa o suficiente, sabe? Nunca era suficiente. E uma mãe sanguínea que sempre achava que eu tinha problema. Nossa, essa menina não sai de casa, essa menina não conversa, essa menina não tem amigos. Só que eu só era uma melancólica. Eu só era diferente dos meus pais. E se eles tivessem o conhecimento dos 4 temperamentos, eles teriam me criado de outra forma. Mas como eles não tinham esse conhecimento, eles me criticavam de uma forma que eu me achava um ET. Eu falava, tem problemas. Por quê? Porque eu não gosto de sair. Eu não gosto de ficar com um monte de amigo. Eu não gosto, entendeu? Eu não gosto de falar alto. Eu não gosto de um monte de coisa. Eu não gosto. Mas são características minhas que nasceram e vai morrer comigo. E por conta de tantas críticas, o meu perfeccionismo ficou muito exacerbado. Eu fiquei muito dependente, sabe, moldada por esse perfeccionismo. E aí o que aconteceu? Muitos anos da minha vida eu não vivi. Eu não fui, por exemplo, num passeio da escola porque, mas eu não vou ter uma roupa perfeita pra ir no passeio, mas eu não vou ter não sei o que pra ir, não sei o que. E eu criava situações, porque as coisas tinham que ser perfeitas pra eu poder viver aquilo. Então eu não vivia. Então eu não participava de nada. Na escola eu não ia pra passeios, eu não fazia nada, porque eu tinha essa insegurança e esse perfeccionismo de que, poxa, se eu não tenho condições pra ser perfeito, eu nem vou. E isso na minha vida adulta foi muito difícil, porque, por exemplo, vou dar um testemunho aqui rapidamente pra vocês. Em 2015, talvez, 2016 eu acho, o senhor falou comigo sobre fazer vídeos pro YouTube. E eu falei, Deus, o senhor tá louco? Tá, nossa, completamente doido. Eu? Thaís? Jamais. Não. E eu fiquei lá lutando com Deus. E Deus me dando recursos ali. E consegui comprar essa luz que eu tô usando agora. E sabe, enfim, eu fui conquistando algumas coisas que eu achava que eu precisava. Porque eu falava assim, depois de um tempo que eu parei de ignorar,
né, que Deus estava me pedindo. E eu comecei a falar, tá, Deus, tá bom, eu vou gravar vídeos que o Senhor me pediu, mas eu preciso da luz perfeita. Aí uma amiga minha chegou a me emprestar a luz, mas aí eu não tinha a câmera perfeita. Aí apareceu uma câmera, mas não era perfeita, e a imagem daí não era perfeita, e eu falei, poxa, mas eu preciso do cenário perfeito. E eu até arrumei a parede do meu quarto e tal, mas daí no fim também não era o cenário perfeito, porque eu não tinha o fundo perfeito, assim como eu continuo não tendo. E enfim, aí eu fui fazendo isso e eu fiquei durante anos falando pra Deus. Ah, se o Senhor me der isso, eu faço. Se o Senhor me der aquilo, eu faço. Se o Senhor me der aquilo, eu faço. E no fim, Deus foi me dando. Hoje em dia, eu tenho uma câmera muito boa, né? O meu celular. Eu tenho uma luz muito boa. Tinha o cenário, né? Antes do Emanuel nascer, eu tinha o cenário. Eu comprei uma penteadeira, uma escrivaninha. Eu coloquei quadros. Tem uns vídeos no YouTube que estão assim. E aí eu cheguei perfeito. Pronto, agora eu vou gravar vídeo porque eu tenho o cenário perfeito, a câmera e a luz. E o microfone. Também comprei o microfone nesse tempo. E aí eu comecei a gravar. Mas depois de anos brigando com Deus, depois de anos falando com Deus que não, que não, que não. Eu não sei o que teria acontecido se eu tivesse obedecido logo de primeira e deixado o perfeccionismo de lado. Outra coisa, por conta desse perfeccionismo, muitas coisas eu não vivi. Então, por exemplo, eu queria fazer tal coisa, mas, poxa, não vai ser perfeito, então não vou fazer. Então, não fazia. Por exemplo, o livro que eu tô escrevendo, pra quem não sabe, eu tô escrevendo um livro. Não tem condições de publicar, não tenho previsão de quando vou terminar, mas eu tô escrevendo justamente pra brigar com o meu perfeccionismo. Porque hoje eu sei que eu sou melancólica, que eu tenho essa fraqueza. Eu sei que eu tenho essa fraqueza e o que eu faço? Eu começo a driblar ela. E aí que eu vou contar pra vocês. Poxa, se um melancólico vive refém do perfeccionismo, ele não faz nada, ele não conquista nada. Tipo assim, não posso generalizar, né? Mas, gente, de todas as oportunidades que eu já tive na vida, olhando hoje, eu perdi muitas. Pra vocês terem noção, desde criança, na época eu tinha uma prima que queria que eu fosse modelo. Ela trabalhava na agência. Ela tirou umas fotos minhas porque ela queria mostrar pro pessoal. Eu permiti que ela tirasse essas fotos, acho que eu tinha 9 anos de idade. E aí ela levou essas fotos pra agência. Eles queriam que eu fosse trabalhar como modelo. E eu, como perfeccionista, como insegura, uma melancólica insegura, eu não quis. Então, perdi oportunidades. E outras coisas foram me aparecendo no decorrer da vida que eu perdi. Eu deixei de fazer. Por quê? Porque eu não me sentia capacitada, não tinha um recurso certo, não me achava pronta, sempre buscando esse momento perfeito, esse estar perfeita para viver aquilo. E aí, hoje que eu entendi, porque, nossa, descobri que eu sou melancólica, descobri que eu tenho essa fraqueza, eu vou trabalhar nisso. E o que eu faço? Um outro testemunho aqui pra vocês. Essas semanas de lives, eu pensei assim, nossa, eu vou fazer 5 semanas de live. Pensei, sei lá, uma semana antes de eu divulgar pra vocês. E aí eu pensei, nossa, mas primeiro eu vou fazer todos os temas, eu vou escrever todos os roteiros, vou deixar tudo pronto, aí eu divulgo. Só que eu lembrei, mas isso é ser perfeccionista. Porque provavelmente eu ia demorar muito tempo pra escrever todos esses roteiros. Porque, eu sou mãe, tenho 1000 coisas pra fazer. E não iria fazer essa live ainda esse ano, porque em dezembro, o mês inteiro, eu não conseguiria fazer. Eu tenho compromissos, enfim, não iria conseguir fazer. E aí, o que eu pensei? Cara, é o meu perfeccionismo que tá falando. É o meu perfeccionismo que quer que esteja tudo pronto, perfeito, idealizado ali, do jeito que eu pensei pra acontecer. E aí, o que eu fiz? Falei, gente, vai ter live toda quarta-feira de novembro, pra você amadurecer, mandei o vídeo, postei o vídeo, e aí, depois que eu postei esse vídeo, que eu fui pensar quais eram os temas que eu ia falar, o que eu queria passar pra vocês, e aí que eu fui estudar pra ver o que eu ia fazer. Vocês entenderam? Isso é driblar a sua fraqueza. E é por isso que conhecer o seu temperamento é muito importante.
Sim, sim, por a gente, como melancólico, a gente quer a nossa perfeição naquilo que a gente faz. E a gente espera a perfeição do outro. A gente sempre espera a perfeição. Nada menos que o excelente. Mas isso também precisa ser trabalhado. Então é isso que eu tô falando pra vocês. Quando eu entendi, nossa, realmente, eu ouvi o meu perfeccionismo falando ali que ia me paralisar, não ia permitir que eu fizesse essas lives. Eu falei, eu vou fazer mesmo assim, entende? E aí eu peguei e postei tudo, divulguei tudo. E depois, gente, isso pra mim, que sou melancólica, que eu vivi 26 anos da minha vida paralisada por causa disso, é muita coisa, é muita coisa. E aí, o pior disso tudo é que eu, com a rotina, muita coisa pra fazer, nossa, eu pego pra escrever o roteiro da live na terça-feira. E eu faço a live na quarta-feira. Ou seja, isso é a vitória das vitórias, entende? Porque eu não só estou agindo, mas como eu tô agindo rápido. Não consegui fazer o roteiro, não importa. Até o dia da live vai estar tudo pronto, perfeito e vai sair. Por quê? Porque eu não sou mais escravo do meu perfeccionismo. E aí, pra eu não me estender muito aqui, porque eu tenho muito testemunho pra contar sobre a minha questão, com todas essas coisas, essas fraquezas do meu temperamento. Eu quero fazer uma live sobre isso. É muito importante para todos os temperamentos, para você saber que você consegue realmente evoluir, driblar as suas fraquezas. Mas agora eu vou falar um pouquinho do colérico. O colérico, ele tem alguns defeitos também, como todos, algumas qualidades, mas eu escolhi um defeito que eu acho, pelo menos pra mim, já foi um problema pra mim, que é a insensibilidade dos coléricos. Coléricos são insensíveis porque eles são muito práticos. O que é isso? Eles são quentes, eles são expansivos e eles falam o que vem na cabeça deles. Só que por serem práticos, eles se tornam insensíveis porque muitas vezes, por exemplo, se eu falar assim, nossa, como que eu vou fazer as lives? Eu nem escrevi antes. Ele pode falar, ai menina, para com isso. Nossa, coisa chata. Ao invés de falar assim, não, vai dar certo, senta, escreve ali o que você precisa e vai dar certo. Sabe, porque eles são práticos, eles não gostam de mimimi, pessoa que fica reclamando na cabeça deles e que não resolve. Por quê? Porque eles vão atrás e fazem acontecer. Eles vão lá, não, eu quero isso, eu vou comprar, eu vou trabalhar, um projeto eu vou fazer. Então, eles não suportam ninguém que fique ali, mas não sei o quê. Só que essa insensibilidade deles faz com que eles tenham problemas no trabalho, no relacionamento, na vida de comunhão, na igreja, enfim. Por quê? Porque muitas pessoas olham para eles dessa forma como insensíveis, mesmo como pessoas muito duras, muito frias, porque são muito práticas. E essa insensibilidade deles é sim uma fraqueza do temperamento, precisa sim ser trabalhada, mas é algo natural deles, que muitas vezes eles falam, machucam e não tem noção de que estão machucando, que estão, tudo bem, amiga, que estão realmente ferindo as pessoas. Então, quando eles descobrem, por exemplo, sou um colérico e eu tenho um problema com insensibilidade, já perdi muitas amizades, já tive muitos problemas, porque colérico, por conta disso, ele acaba mudando muito de amizade, de círculo ali de amizade, porque ele vai ferindo as pessoas vão indo embora, novas pessoas vão chegando, porque ele é uma pessoa muito legal, sim. E aí fica aquela coisa, sabe? Aquele ciclo que fica mudando sempre. E essa insensibilidade, por exemplo, no casamento, pode levar ao divórcio. Porque, vou dar um exemplo, se um marido colérico e uma mulher de outro temperamento que não o colérico, que seja uma sanguínea, uma flemática, uma melancólica. Se o colérico, ele é muito maturo e ele fala, sabe, tudo na lata, ele não é romântico, é tudo prático, tem que resolver e fica te cobrando lá, você vai achando que ele não te ama, que ele não gosta de você, que ele não se importa. Só que isso é só uma fraqueza, que se ele descobrisse que ele é melancólico e que ele pode driblar essa fraqueza, o casamento de vocês é restaurado, as coisas são transformadas, tudo muda. Por quê? Porque ele
começa a ter um alerta no cérebro dele. Tem livros de psicologia que falam mais ou menos isso, não do temperamento, né? Mas essa coisa da agilidade emocional é a sua mente te mandar alertas. Então, por exemplo, se ele tá lá falando, começou a falar e vê que, poxa, eu soltei uma coisa que a minha esposa já mudou a feição, nossa, desculpa, não queria dizer dessa forma. E ele vai se moldando, se moldando, observando o seu cérebro, ali como que ele tá falando, observando a reação das pessoas com aquilo que ele tá falando, até ele conseguir não falar. Então, antes dele soltar alguma coisa, ele já vai pensar, deixa eu segurar um pouquinho, só pra eu processar e entender se é dessa forma mesmo que eu vou falar. Aí ele, acho que dá pra falar de outro jeito. E aí ele fala de outro jeito. Isso é amadurecer, isso é controlar o seu temperamento. E, gente, tem muitos... a minha professora do curso, ela atende pessoas pra analisar o temperamento, pra ajudar há muitos anos. E ela falou assim, eu já ajudei muitos casais que um dos dois era colérico a não se divorciar inúmeras vezes. Porque eles achavam que não tinha resultado, não tinha mais solução, na verdade, aquele relacionamento. E aí a pessoa queria se separar. E quando o colérico buscou ajuda, entendeu o temperamento dele e foi driblando ali as fraquezas, o casamento foi restaurado e tudo foi transformado. Entende? É tomar consciência daquilo que você tá fazendo, que não faz bem nem pra você nem pros outros. E aí, pra não me alongar muito, vou falar do fleuma, o fleumático. O fleumático, assim como todos os outros, tem seus benefícios, suas qualidades e os seus defeitos. E uma fraqueza dele, né, um defeito dos fleumáticos é a procrastinação. Eles têm que lutar muito bravamente contra essa procrastinação, porque é algo natural deles. Eles não pensam para procrastinar. Assim como o colérico não pensa que vai machucar as pessoas quando ele simplesmente abre a boca e fala o que ele quer. Assim, enfim, como todos os temperamentos, é natural, é aquilo que ele não tem consciência, até ele entender que ele tem aquele problema. E a procrastinação do fleumático é algo que faz com que ele não desfrute da vida plena que ele tem. Porque, por exemplo, o fleumático no trabalho, na vida profissional, ele tende a ser aquele funcionário que vai ficar 10, 15, 20 anos numa empresa sem ser promovido. Não porque ele não tem capacidade, mas é só porque ele tem preguiça de fazer as coisas. Porque ele entrega as coisas de qualquer jeito, porque ele procrastina. Então, por exemplo, se você trabalha numa empresa que você precisa de metas, precisa de prazos, e o fleumático, assim, ele entrega, sabe? O fleumático, ele até procrastina e tal, mas se precisar, ele entrega no dia. Só que ele fica procrastinando pra fazer o trabalho, procrastinando, e aí chega no dia, ele fala, nossa, hoje eu tenho que fazer isso. E aí ele faz e entrega, mas não foi excelente. Por quê? Porque ele fez de última hora, porque ele fez correndo, porque ele lembrou que tinha que fazer naquele dia. E aí ele faz de qualquer jeito e entrega só porque aquele era o último prazo. Só que isso, para um chefe, né, para um coordenador, um líder, ele vai olhar e vai ver que o trabalho não tá excelente, que ele poderia ter entregado mais. E isso faz com que o colérico, o fleumático, ele fique nesse lugar morno. Tá bom aqui, tô ganhando R$2.000 por mês. Tá bom, tô pagando minhas contas. Tô entregando meu trabalho. Tá ótimo. Só que se ele mudasse isso e falasse, não, eu sei que eu tenho condições, eu sei que eu tenho capacidade de entregar muito, de entregar até mais do que me pedem, então eu vou me dedicar. E começar a realmente fazer com excelência. Quando o fleumático entende que ele precisa de prazos e ele precisa cumprir, que ele tem um projeto para fazer, que quanto antes ele começar, melhor ele vai entregar, com mais excelência ele vai fazer. E aí as pessoas, né, se ele é um empregado, por exemplo, o chefe dele vai ver, vai perceber, ele é dedicado, ele faz.
Eu não preciso nem pedir e ele já tá fazendo. O trabalho é para entregar hoje, ele entregou ontem. Isso faz com que um chefe, ele promova o seu funcionário. Porque ele vê que o funcionário tá trabalhando, tá fazendo, né? Merece aquilo. Então, os fleumáticos que saem desse lugar de procrastinação, eles vão conquistando coisas, até realmente materiais ali, que eles nunca conquistariam se não driblassem essa procrastinação. Isso também num casamento, isso perturba demais um casamento, porque você, né, se tem uma esposa fleumática, tudo é pra daqui a pouco, depois, pra amanhã. Gente, é muito difícil você conviver com uma pessoa que você pede e ele fala, não, vou fazer. Aí amanhã ele não fez, depois amanhã não fez. Faz 6 meses que você tá pedindo pra ele fazer alguma coisa, ele não faz. Faz 6 meses que você tá pedindo pra sua esposa fazer alguma coisa, ela não faz. E ela fica mal porque ela não aguenta você encher no saco dela, porque você fica pedindo. E você não aguenta ficar pedindo pra uma pessoa que nunca faz. E isso vai desgastando o relacionamento. Então, se o fleumático entende que ele é fleumático e que ele tem a procrastinação como algo natural dele, mas que ele precisa trabalhar, que ele precisa desenvolver, ele muda. Ele muda porque ele começa a ver o potencial que ele tem. Porque os fleumáticos, eles são tão assim, vou ficar aqui mesmo. Poxa, tô trabalhando aqui, gente, vamos mudar de emprego. Por que eu vou mudar de emprego? Está ótimo aqui. Então eles param de almejar um futuro melhor, eles param de sonhar, eles param, sabe, de ter essa coisa da ambição. Eles não vivem aquilo que realmente Deus quer pra eles porque eles têm preguiça de conquistar. Porque eles estão lá procrastinando as coisas, e aí não é promovido no trabalho, e aí o relacionamento tá mais ou menos. Mas pra eles tá tudo bem, porque eles não estão trabalhando, não estão fazendo nada. Porque evoluir, amadurecer, exige. Você precisa estudar, você precisa se conhecer, você precisa trabalhar seu temperamento, sua personalidade. E aí, se ele fica nesse lugar de, tá bom, assim. Aí ele, sei lá, com 80 anos de idade, ele olha pra trás e fala, meu Deus, eu não vivi nada, eu não fiz nada, eu não conquistei nada. Por conta disso. E, enfim, tem muitos outros defeitos, mas também tem muitas qualidades. Posso fazer uma live mais pra frente só sobre as qualidades também. Mas aqui eu quero que você entenda que quando você sabe que você tem um problema naquilo, é muito mais fácil de você resolver. Não que você vai fazer assim e, não sou mais procrastinadora. Não. Mas assim como acontece comigo, quando eu vejo que é o meu perfeccionismo que tá me dominando ali, eu falo, não funciona mais assim, eu vou fazer sem estar perfeito mesmo. Quanta coisa, gente, que eu coloco aqui, posts, vídeo no YouTube, que depois eu olho e falo, meu Deus do céu, por que eu coloquei esse vídeo? Nossa, olha esse cabelo, olha essa roupa, nossa, a iluminação tá horrível. Gente, juro, eu acho que são 20, quase 30 vídeos que eu coloquei. Não, mais de 30 vídeos que eu já coloquei no YouTube. Eu teria excluído pelo menos 15 deles, por conta do meu perfeccionismo. Mas hoje eu olho e falo assim, cara, antes feito do que perfeito. Então foi feito, amém. Entende? Então, por exemplo, o melancólico precisa ser menos perfeccionista. E o fleumático precisa ser mais, para ele se dedicar mais, para ele se planejar mais, para ele fazer com mais excelência. Então, assim, também um complementa o outro. E por último, para minha amiga não ficar doida aqui comigo, eu vou falar dos sanguíneos. A inconstância dos sanguíneos. Novamente, como todos os temperamentos, eles têm muitas qualidades e também têm muitos defeitos, né? Todo mundo tem a sua cruz para carregar. Só que os sanguíneos têm essa questão com a inconstância. Exatamente, amiga, é isso que eu falo, gente. O que transborda, o que é natural, o que você sabe fazer de olho fechado, com as mãos para trás, é o que falta no outro temperamento. Então, você junta os 4 temperamentos, um complementa o outro de uma forma que você vê a perfeição de Deus na criação. Você vê o quanto Deus é inteligente, e trabalhador e detalhista na criação de fazer, cara, eu vou dar qualidade para esse, e para esse aqui eu não vou dar essa qualidade, mas eu vou dar aqui, vai complementar o outro, e assim é o corpo de Cristo. É maravilhoso.
Então, e a inconstância dos sanguíneos prejudica eles em todas as áreas. No trabalho, nas amizades, nos relacionamentos. Se você é uma pessoa que, poxa, sempre começa a ler um livro e não termino, sempre começa uma dieta e não continuo, sempre começa alguma coisa que você não continua, muda de emprego sempre, de curso sempre tá assim, ó, a vida mudando, e faz uma coisa, vai a outra, você tem que tomar muito cuidado para ver se você não é um sanguíneo que está sendo dominado pela inconstância. Por exemplo, vou dar um exemplo de algumas áreas aqui. Um sanguíneo na amizade. É aquele que aparece e nossa, vai na sua casa e toma café e conversa, conta comigo, eu tô aqui. Nossa, eu sou seu amigo mesmo, sabe? Poxa, tamo junto. Aí no outro dia ele desaparece. Quando você precisa, ele não aparece. Quando você busca, às vezes ele não te responde. Por quê? Porque ele já tá lá em outra amizade, tá fazendo outras coisas, esqueceu do celular, esqueceu de você, esqueceu daquilo que ele falou pra você. E isso gera dor, gera amizades que se desfazem, porque ninguém aguenta. E eu tenho isso na minha vida, gente, felizmente. Hoje, tanto sofri, né, com essa coisa de vai e volta, que eu desisti. Como melancólica, eu desisti. Eu falei, gente, enquanto essa pessoa não amadurecer e entender que ela tem esse problema, eu não consigo ajudar, não consigo estar ali, porque chega a ser feio, gente. E eu lembro que eu tô falando da parte ruim do temperamento e de uma pessoa imatura. Eu vou falar pra você como você vai driblar isso. Mas você ser inconstante, você começa, tá no trabalho novo, nossa, incrível, trabalho da minha vida, me encontrei e tal, feliz. Aí daqui a pouco, tá chato, nossa, pessoa chata, nossa, tarefa chata, nossa, será que era pra eu estar aqui? Será que era pra eu fazer isso? Não, vou mudar de emprego, aí muda de emprego. Aí começa de novo, nossa, esse emprego, incrível, nossa, empresa maravilhosa, ótimos amigos, nada. Daqui a pouco, não gostei, tá chato. Por quê? Porque também eles têm muita dificuldade com o trabalho duro, com o trabalho chato. Eles querem a festa, a alegria, a parte boa da vida. Eles anseiam a parte boa da vida. Só que pra ter a parte boa da vida, a gente precisa viver a ruim primeiro. A gente precisa trabalhar, conquistar, viver ali, comer o arroz e feijão todo dia, até conquistar o filé mignon, que é o resultado, né? A gente precisa trabalhar até conquistar o resultado. Então, essa inconstância do sanguíneo faz com que eles, por exemplo, cheguem lá 50 anos de idade. Não tive nenhuma carreira, porque a cada 1 ano, 2 anos, 3 anos eu mudava de emprego e começava do zero, e começava do zero, e começava do zero, e começava do zero. E aí ele olha pra trás e fala, o que eu conquistei? Nada, porque ele não persistiu em nada pra dar resultado. Se ele tinha uma empresa, ele desistiu porque não tava legal, não deu o resultado que eu queria. 3 meses de empresa, não recebi o que eu achava que ia receber, pronto, não é pra mim, então já muda de emprego. Só que se ele tivesse persistido, insistido, sofrido ali o processo, pensando no resultado, talvez com 50 anos de idade, ele tivesse uma empresa multimilionária que ele não conquistou simplesmente porque ele era inconstante e tinha preguiça ali de viver o processo, pensando só que tem que ser alegre, tem que ser legal, tem que ser motivador, e esquece que a vida não é assim todo dia. E num casamento, por exemplo, é aquela pessoa que sempre tá prometendo alguma coisa e não cumpre. Sempre, não, a gente vai fazer isso, e não faz. Não, vamos começar a fazer tal coisa, e não faz. E fica oscilando, sabe? Dias tá bem, dias tá mal, dias tá bem, dias tá mal, dias tá bem, dias tá mal. E fica nesse ciclo de inconstância, e nenhum casamento fica bem, 100% bem, quando um dos cônjuges é extremamente inconstante com tudo, sabe? Então, assim, quando o sanguíneo descobre, sou sanguíneo, eu tenho X defeitos que eu preciso trabalhar em mim, ele vai ver, poxa, eu vou ler um livro até o final.
não quero saber se vai ser uma tortura pra mim terminar de ler esse livro. Eu vou ler esse livro. Porque eu estou driblando a minha inconstância. Eu vou continuar. Você vai, nem que você vai colar a bunda no sofá, botar o livro no colo, eu vou ficar aqui meia hora e eu vou ler esse livro. Você bota um fone, você tira o celular, não sei, você faz alguma coisa, mas você vai ficar meia hora sentada lendo aquele livro. E todos os dias você vai fazer isso até você terminar aquele livro. No trabalho, se você começou o trabalho e era o trabalho da sua vida, você estudou e estava muito legal, mas de repente você vê que não tem nada a ver, que tá chato, que tá difícil, que é isso, que é aquilo, pois você vai continuar. Você vai continuar até que essa fase passe e você comece a ver os resultados, ou até que, de fato, com maturidade, você entenda que não é o seu temperamento falando ali, de não, vai pra coisa melhor, vamos viver algo novo. Você vai permanecer. É a briga com você mesma, que eu sempre falo, né? É uma luta, é você contra você. Ninguém vai te ajudar nisso. Porque é o seu temperamento, o seu instinto, a sua força ali dentro de você. Mas você tem capacidade de não ser refém disso. Você tem capacidade de não viver dominada por isso. Quando você conhece que você tem problema naquela área. Por exemplo, que eu dei exemplo das amizades. Meu, você vê, você tá lá, Deus, eu tô aqui, né? Exemplo de Pedro. Pedro, o apóstolo Pedro, era sanguíneo. E ele falou, Deus, Jesus, conta comigo. Não, eu tô aqui com o Senhor até o fim. Se precisar morrer por ti, eu vou. Aí Deus, Jesus, tô doida hoje. Jesus é levado, né, pra ser crucificado. Pedro vai lá pro canto, fica de longe. Aí as pessoas perguntam, você não é o discípulo dele? Não andava com ele? Não, lógico que não, nem conheço ele. Por quê? Porque ele é inconstante. Numa hora ele diz que tá lá, eu vou morrer por você. E na outra, ó, nem te conheço. Então, se você tem amizades sanguíneos, que vocês prezam, que vocês acham importante, coloca despertador no seu celular. Vou mandar mensagem pra fulano. Vou na casa do ciclano. Não, eu vou perguntar como que tá, vou fazer alguma coisa, vou encontrar essa pessoa pra eu ser constante nessa amizade. Pra eu mostrar que de fato eu estou aqui. Se eu gosto dessa pessoa, se eu sou amiga dessa pessoa, se eu digo pra essa pessoa que eu estou aqui e conta comigo, eu vou mostrar que eu estou aqui e é pra ela contar comigo. Isso é difícil pra você, mas você vai fazer. Você vai colocar despertador no seu celular, um post-it na geladeira, alguma coisa pra te lembrar. Sei lá, uma vez por semana você vai ir lá encontrar sua amiga, seu amigo. E vai alimentar isso. E vai driblar sua inconstância. Enfim, não vou me prolongar muito mais, essa live não é pra ficar muito grande. Mas é só pra você entender. O porquê conhecer o seu temperamento vai te transformar, vai ajudar, mudar seus relacionamentos, sua vida profissional, sua maternidade, todas as áreas da sua vida. Aqui eu dei um exemplo, apenas um exemplo de cada um, e você pode ver tanto os malefícios de cada um e tanto como pode ser benéfico quando eles conhecem e trabalham essa área. Então é isso que eu tô te propondo. E aí você que tá assistindo essa live aqui, depois no YouTube, não sei, no canal tá cheio de conteúdo sobre temperamentos. O que é o que significa, introdução. Se você descobriu seu temperamento errado, tem tudo pra te ajudar. Vou continuar fazendo isso, colocando mais vídeos, porque essa ferramenta é muito importante na sua vida. E você precisa mergulhar nela. E como que você vai mergulhar, conhecer o seu temperamento? Estudando. Não é um teste, já tem até vídeo aqui no Instagram. Não se faz teste. Tá? O teste vai dar errado. Vai olhando. Se você se identificou com alguma dessas características que eu falei, se é a insensibilidade, se é a inconstância, se é o perfeccionismo, se é a procrastinação, vai procurar. Vai assistir os vídeos, a introdução dos 4 temperamentos e os 4 temperamentos, pra você entender se você não é algum deles. Se você falar, nossa, eu sou fleumático, certeza que eu sou fleumática, vai assistir o vídeo. Se você, que tá escrito assim,
descubra o seu temperamento certo, você descobriu o seu temperamento errado, alguma coisa assim. Você descobriu o seu temperamento errado, é a capa. E o título é Descubra do Jeito Certo, alguma coisa assim. Pra você ter certeza se a análise que você fez daquele temperamento, que você acha que realmente foi uma análise correta, porque não é só um conjunto de características, como eu disse. Temperamento é uma coisa, personalidade é outra coisa. Se você olha pra sua personalidade, por exemplo, hoje, se eu olhar pra mim, eu sou comunicativa, na internet pelo menos. Eu me exponho, eu faço live, eu faço vídeos, eu tô aqui no Stories. Então, se a pessoa não me conhece, ela fala, nossa, é uma sanguínea, é uma colérica. Ela fala, ela se expande e tal. Mas quem me conhece sabe, eu desligo essa live aqui, gente. E olha, suando de nervoso, de vergonha, sabe? De estar aqui. Porque não é natural pra mim. Eu tô fazendo o que não é natural pra mim. E isso é uma das coisas que eu quero falar com vocês também, sobre trabalhar na nossa vida aquilo que também não é natural pra gente. A gente pode seguir carreiras e viver de acordo com as nossas qualidades, com aquilo que a gente já tem, que tá transbordando em nós. Mas, se a gente quer amadurecer, a gente também precisa trabalhar com áreas que não são naturais pra gente, mas que a gente consegue desenvolver. Por exemplo, a comunicação. Já faz alguns anos que eu tô no YouTube, que eu tô aqui na internet falando, gravando vídeos. Isso, com certeza, vai ajudar na minha comunicação pessoalmente. Na minha comunicação, quando eu tiver a oportunidade de estar num público conversando, falando isso que eu tô falando na internet, que é só eu e meu celular. Entende? Eu tô trabalhando, tô evoluindo. Do primeiro vídeo que eu gravei pra esse, já é uma vitória, assim, absurda. Enfim, é sobre amadurecer, sobre se desenvolver. E, com certeza, isso que eu faço hoje, que não é natural pra mim, me encoraja a fazer ainda mais, a viver ainda mais, a buscar ainda mais, fazer coisas que não são naturais pra mim. Eu quero ter a alegria de uma sanguínea. Eu quero, às vezes, né, em algumas ocasiões, ter a praticidade de uma colérica. Eu quero ter essa de um fleumático. E eu consigo me desenvolver. Eu consigo adquirir essas características quando eu começo a trabalhar no meu temperamento. Quando eu começo a entender qual temperamento tem qual é a característica, a fraqueza, a fortaleza de cada um. Conhecer essa ferramenta é transformador, mas não transformador não, é revelador. Mas somente quando a gente trabalha isso dentro de nós é que é transformador. Se você falar assim, sou fleumática, sou melancólica, e não fizer nada com isso, melhor que nem conheça o seu temperamento, porque não vai te ajudar em nada. Absolutamente nada. Conhecer o seu temperamento é pra você trabalhar, é pra você se transformar, amadurecer, se desenvolver. E é assim que eu vou terminar essa última live dessa série de lives pra você viver o melhor ano da sua vida em 2024, porque a partir daqui, se você acha que, nossa, acho que vale a pena eu ir atrás de temperamento e usar essa ferramenta nessa jornada aí de amadurecimento, com certeza você vai colher muitos frutos no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, você com você mesma, na sua maternidade, paternidade, não sei quem tá me assistindo ou quem vai me assistir, né, no YouTube depois. Essa live aqui vai pro YouTube semana que vem, terça-feira que vem, então vai estar todas lá no YouTube pra você compartilhar, pra você comentar, mandar, enfim. Eu espero muito que você tenha gostado dessa sequência de lives. Eu espero muito que você assista essa sequência de lives antes de 2024 ou mais procrastinação possível em janeiro, para que isso molde a sua cabeça, para que você abra os seus olhos de conhecimento mesmo, para desfrutar de uma vida que você quer realmente viver, sabe? Se tornar a mulher que você sempre quis ser. Você precisa amadurecer, isso, precisa se transformar, precisa evoluir. Então, vamos juntas viver o melhor ano da nossa vida, amadurecendo, não só aproveitando as oportunidades que a vida vai nos dar, mas criando elas, nos preparando para elas, para viver tudo aquilo que Deus tem pra gente. Porque o Senhor, Ele está nos 4 temperamentos, como eu falei, um complementa o outro. O que eu tenho de perfeccionismo e o fleumático não tem de nada,
eu posso ajudar ele a fazer um trabalho com mais excelência, a ser mais excelente na vida, mais disciplinado. E, enfim, como eu disse, todos se complementam. Tem vários vídeos no canal que você vai entender melhor sobre isso se você não conhece. Então é isso. Tô muito feliz que eu venci o meu perfeccionismo, que eu fiz essa sequência de lives, que eu também poderia ter desistido quando, na primeira semana de live, eu fiquei muito doente. Não sei quem lembra, eu fiquei com rinite, com sinusite, fui pro hospital, meu marido tava doente, meu filho tava doente, tava um caos. Eu iria desistir se eu não soubesse que eu era perfeccionista. Eu iria falar, não é no dia que eu quero, já não é no... Eu ia desistir. Mas eu não desisti. Mudei de dia, fiz doente, tava doente, mas fiz a live. E eu fui permanecendo assim, acho que semana passada eu tive que mudar também, mas continuei. E aí finalizei, atropelando o meu perfeccionismo, as 5 lives, as 5 semanas de novembro. Então eu espero muito que Deus te abençoe, que Deus te mostre por onde você deve ir. Se você quiser as ferramentas que eu te dei na live 4, amém. Mas se Deus te der outras que sejam de acordo com Ele, né, com os princípios dele, use também para te ajudar. Mas então é isso, que Deus abençoe muito vocês. Nos vemos em 2024, vivendo o melhor ano da nossa vida, nos tornando a mulher que nós queremos ser, tá? Para desfrutar da vida que realmente Deus nos colocou aqui para viver. Então é isso. Até o ano que vem, nas lives, não sei. No YouTube, toda semana. Não tem férias no YouTube. Então acompanha lá. Amém, amiga.